Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que apresentamos a palestra com Paulo Rodrigues, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tema: Vícios, Causas e Meios de Combate, uma visão espiritual. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Em primeiro lugar, meus agradecimentos à Fraternal, Rádio e TV, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês um tema que nós consideramos tão recorrente da nossa atualidade, Então, hoje nós vamos trocar algumas ideias com o auxílio da espiritualidade superior, que vai nos amparar nessa conversa, a respeito de vícios, causas e meios de combate, uma visão espiritual. E por que a gente fala uma visão espiritual? Primeiro, que nós estamos aqui numa rádio e TV e com finalidade de difundir os conhecimentos da doutrina espírita, e porque a gente sabe que esses conhecimentos fazem total diferença nas nossas escolhas, quando nós abraçamos realmente que eles façam parte do nosso ser. Então, por que eu falei um tema recorrente da nossa atualidade? Porque existem diversas atualidades, Às vezes as pessoas pensam que os vícios são algo que está acontecendo hoje. Por quê? Porque nós estamos passando, nesse momento, por essa experiência terrestre. Mas há um século atrás, há 200 anos atrás, vestindo uma outra roupagem, com o nome de outros personagens, nós também passamos por problemas semelhantes. Então, desde a época de Jesus, a gente ouve, o próprio Pedro, em sua carta, dizia que bom se o homem não bebesse. E assim nós fomos aprendendo o quanto, desde lá, os vícios podem trazer prejuízos ao nosso crescimento espiritual, principalmente à nossa progressão moral. E quando a gente fala de vícios, às vezes a gente pensa que é apenas álcool, droga, cigarro, mas existe uma série de outros vícios vinculados às nossas existências passadas. Então, hoje nós vemos pessoas com problemas do sexo desregrado, do jogo, da alimentação compulsiva, sem contar dos vícios que não são aparentes. A mentira, a vaidade, porque tudo isso é um vício. Quando nós nos entregamos deliberadamente às nossas paixões, com o hábito, nós vamos nos tornando pessoas viciadas e viciosas. Então, quando a gente estava ali estudando para dizer o que são vícios, a gente recorreu o quê? Ao melhor caminho que pode nos dizer alguma coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele diz para nós o seguinte: com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos eles têm seu princípio, vou repetir, todos eles têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação total da caridade. Pois tudo aquilo que superexcita o nosso sentimento de personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. Então, quando nós falamos do orgulho e do egoísmo, tudo aquilo que destrói ou pelo menos enfraquece os sentimentos da verdadeira caridade, nós estamos falando do afloramento do nosso personalismo. Quando nós permitimos que o nosso personalismo tome conta, quando tudo aquilo que a gente enxerga somos nós mesmos, deixamos de lado a sociedade, as pessoas que caminham conosco dentro de um lar, dentro de um trabalho, então nós estamos permitindo que esses filhos do orgulho e do egoísmo tomem conta do nosso coração. E aí a gente já descobre quais são as causas. As causas são aquelas escolhas que nós fazemos quando elas estão norteadas por esses dois elementos, orgulho e egoísmo. Como é que nós combatemos o orgulho e egoísmo? Primeiro que orgulho e egoísmo são doenças da alma. As doenças da alma só podem ser combatidas com a fé, a esperança e a caridade. Então precisamos, em primeiro lugar, ter muita fé de que é possível combater essas doenças. Depois, criar em nós mesmos, em primeiro lugar, a esperança, para que dessa maneira, por caridade,
nos mostremos e nos tornemos o quê? Multiplicadores das verdades eternas. Então, as causas dos nossos males, as causas dos vícios que nos atacam, são as escolhas imperfeitas que nós fomos fazendo durante todas as nossas existências. Lá no livro No Mundo Maior, André Luiz nos diz assim, que as doenças da alma se dão única e exclusivamente pelo afastamento das leis divinas. Conhecemos todas as leis de Deus. Sabemos que, ao segui-las, não tem como nós errarmos os caminhos. Mas, infelizmente, depois de sermos criados simples e ignorantes, nós começamos a buscar alguns atalhos, porque queremos obter conhecimento mais rápido, porque queremos crescer mais rapidamente e alcançar posições de destaque mais rapidamente. Posição de destaque. Tudo filho do orgulho, tudo filho do egoísmo, pensando apenas em nós mesmos. E é dessa maneira que a gente começa a entender que nós não viemos para cá apenas a passeio. Nós estamos num planeta que pode ser considerado um planeta escola. E num planeta escola a gente precisa fazer o quê? Aprender, repetir cada lição até que ela faça sentido na nossa existência. Então vamos imaginar assim, nós como espíritas sabemos que existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Então nós fizemos todo o nosso planejamento, planejamos juntamente com os nossos amigos espirituais um corpo perfeito, uma máquina que veio com combustível suficiente, a mecânica perfeita para rodar todos aqueles quilômetros que é a nossa existência, a nossa passagem pela Terra do nascimento ao túmulo. Então a nossa máquina está perfeita. Ela tem combustível, a mecânica dela é certinha, nós não precisamos fazer nada, a não ser tomar posse dessa máquina, que é nosso corpo físico, e tocar a nossa existência sem nenhum problema, com muita tranquilidade. Porém, essa máquina vem com algumas limitações já calculadas por nós mesmos, para que nós não tropeçamos de novo, para que a gente não ultrapasse os limites de velocidade. Colocamos a nossa máquina para rodar na estrada e, de repente, estamos ali no nosso 70, 80 km por hora. De repente, passa uma outra máquina a 300 km por hora. E a gente olha e fala, nossa, mas como essa máquina consegue andar bem assim? Quando nós paramos no primeiro posto de combustível, a gente fala com o frentista, olha, passou uma máquina por mim a 300 por hora, a minha não passa de 70, 80. E o frentista olha para nós, mas é fácil, é só aditivar. E aí começa toda a nossa história. A história daqueles que, em algum momento da existência, se enveredaram pelo caminho dos vícios. Nós começamos a aditivar algo que não necessitava de aditivo. Começamos a colocar dentro de nós algo que, instantaneamente, de um momento para o outro, pode nos parecer que nos dá mais força, que nos dá mais capacidade, que nos dá mais disposição, que nos torna pessoas mais falantes, mais sociáveis. E com o tempo nós vamos descobrindo que essa ilusão passageira que a gente tem naquele momento começa a trazer alguns problemas, não só para a nossa máquina mecânica, que é o corpo físico, mas hoje, os carros de hoje têm um software, né, que permite que você faça um monte de coisa. Nós temos também o nosso software, que é o nosso cérebro, é a nossa mente. É a partir dali que o nosso espírito comanda toda essa máquina. E isso começa a ser prejudicado também. Por isso que a gente fala que na visão espiritual, a gente precisa prestar muita atenção. Jesus, no seu evangelho, ele traz um ensinamento muito grande. Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligardes na terra, também desligarás no céu. Então, adquirimos aqui, em uma das nossas diversas existências, o hábito do consumo do álcool, das drogas, do sexo desregrado. E isso progressivamente vai aumentando de existência em existência. Então, aquele bebedor social, que bebia socialmente, que de modo recreativo, como a gente diz, lá na época de Jesus, ele vai progredindo de acordo com as suas existências. Vai aumentando o seu consumo, ou o seu uso de droga, ou as suas atitudes que estão em desacordo com o nosso evangelho. E a partir disso chega num momento onde existe uma saturação do espírito.
O espírito se satura daquilo. É onde, de repente, ele tem a necessidade de vir para uma encarnação, onde ele terá o quê? A predisposição para aquele tipo de vício. Essa predisposição, ela não veio de graça. O espírito foi se habituando a fazer uso ou abuso daquela substância ou daquela situação, até que numa determinada existência, por escolha própria, muitas das vezes, ou até compulsoriamente, o que é pior, ele tem que vir numa outra existência, mas agora para ser provado nas suas decisões e expiar todas as suas faltas. Faltas adquiridas aonde? No consumo de situações ou de substâncias. Então a gente fala assim, então eu sempre tive razão. Essa questão de alcoolismo, dependência química, isso é hereditário. Então a gente precisa estudar direito o que é hereditariedade. As pessoas acabam confundindo uma coisa com outra. Nós temos a genética e nós temos a hereditariedade. Então, para que esse corpo que eu escolhi para vir com essa predisposição a algum tipo de vício, ele me seja útil, é necessário que ele receba ali na junção do papai e da mamãe, o gambeta masculino e feminino, e ele tem as células preparadas para que eu possa desenvolver a minha predisposição. Mas nós precisamos de dois elementos. Nós precisamos do campo e nós precisamos do agente. Não me serve de nada um campo apropriado, pronto, adubado, para que desenvolva aquela plantação. É necessário que tenha um agente. E o agente é quem? O agente é o espírito que virá habitar aquele corpo. É por isso que muitas das vezes nós vemos numa mesma família. Nós temos lá pai alcoólatra, mãe diabética, vamos colocar uma situação extrema. E aí 2 filhos têm problema de alcoolismo, o outro não tem problema nenhum. 2 filhos têm problema de diabetes, o outro não desenvolve nada. Porque o agente, o espírito que habita aquele corpo, não tinha essa necessidade. Então, por isso que ela não pode ser considerada hereditária. Hereditária ela seria definitiva, e ela não é definitiva. Nós sofremos a influência daquelas células, porém quem determina, ela não é determinante. Quem determina o caminho que esse espírito vai seguir é o próprio espírito. Quando Jesus explicou a Nicodemos, acho que ficou bem claro quando ele diz para Nicodemos: tudo que é nascido da carne é carne, tudo que é nascido do espírito é espírito. E lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o Espírito Amigo nos explica melhor ainda, quando ele diz para nós: o corpo não dá cólera àquele que não o tem, e também nenhum dos outros vícios, pois todos os vícios e todas as virtudes são inerentes ao espírito. Então a gente entende nessa visão espiritual que em algum momento das nossas existências nós fizemos escolhas erradas que nos trouxeram até aqui carregando os vícios que hoje nós temos. Mas por que nós viemos com esses vícios? Para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, expiando-os, certo? E planejando uma nova existência, onde eles não fossem mais necessários para nós. Então a gente aprende que, às vezes as pessoas falam, mas esse é o seu karma. Karma também é uma expressão que nós temos que ter muita karma na hora de usá-lo. Por quê? Quando nós falamos esse é o seu karma, a gente usa de forma errada. Minha esposa é meu karma, meu patrão é o meu karma. Karma é aquilo que nós plantamos numa existência e que agora teremos que colher. Nada além da lei de ação e reação. Então, se nós plantamos feijão, vamos colher feijão. E assim, se nós plantamos uma vida buscando, através de habitualmente consumir coisas que não devíamos, natural que colhamos agora a predisposição para que a gente possa lutar contra isso e sair daqui vitorioso. Entender agora a parte que fala de tudo que ligardes na terra, ligarás no céu? Então, todos os vícios, todos os erros adquiridos aqui, nós iremos para lá. Quando voltarmos à pátria espiritual, levaremos conosco todos esses erros, todos esses vícios. Aí conversamos com o nosso mentor, temos a nossa passagem pelo umbral, aprendemos bastante e escolhemos uma nova existência, onde a gente volta para quê? Para desligar aqui aquilo que aqui foi ligado. Tem um ditado muito antigo que fala assim,
aqui se faz, aqui se paga. Uma das coisas mais reais que existe, não necessariamente pagaremos na mesma existência, mas retornaremos aqui para saldar essas dívidas com todos aqueles que de alguma forma envolvemos, ferimos, machucamos, mas também seremos ajudados por todos aqueles que amamos e que caminharam conosco durante esse tempo na Terra. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que 10% da população mundial se tornará dependente químico ou alcoólico. E a gente fala, mas como é que se determina isso? Quem são esses 10%? Esses 10% são divididos por religião, por idade, por cor? De que maneira é isso? Na verdade, só existe uma forma de se determinar quem serão os alcoólatras dependentes químicos do futuro ou aqueles que cairão em outros tipos de vício. Aquele que fizer uso dessa substância ou tiver a escolha de de participar dessas situações viciantes. Não existe outra maneira. Pensem assim, uma pessoa que jamais colocou um gole de álcool na boca, ela jamais se tornará um alcoólatra. Isso é tão básico e tão lógico que fica até risível. A gente olha assim, mas isso é lógico. Então, por que a escolha errada de jogar roleta russa e tomar um golinho de vez em quando, fumar um baseado de vez em quando, fazer algumas escolhas erradas? Por que essa brincadeira de roleta russa? Por que nós insistimos? O homem é um dos seres que comete um dos maiores erros, de dizer assim, isso comigo não acontece. Quando nós usamos esse tipo de frase, nós espíritas sabemos que estamos rodeados não só dos nossos amigos encarnados, mas de uma pleiade de espíritos desencarnados. Muitos espíritos de luz, mas muitos espíritos que ainda não atingiram uma iluminação suficiente para entender. Quando nós nos utilizamos dessa frase, isso comigo não acontece, nós estamos desafiando o universo. Então, esses espíritos que ainda não têm iluminação, eles olham para nós e dizem, E eles têm a eternidade e eles têm também a invisibilidade. Nós não os vemos. Eles ficam aguardando que a gente dê uma escorregada para que eles possam se aproximar. Então, uma coisa que a gente aprende, muitas das pessoas falam assim, mas esse problema de vícios é um problema de obsessão. Então, mas quem é o obsessor? Fica a pergunta. Porque muitas das vezes, pessoas com problema de vício buscam os centros espíritas atrás de um tratamento. E nós já ouvimos da boca do mentor ele dizer para nós, olha, o teu obsessor já te curou, já se curou. E você, quando é que vai tomar uma decisão de se curar? Porque a gente leva junto conosco as companhias que nós elegemos para caminhar ao nosso lado. E aí, esse companheiro se cura antes da gente. Por quê? Porque a sua vontade era maior, o seu entendimento era maior. Divaldo, numa palestra dele, Divaldo Pereira Franco, ele dizia assim, muitas pessoas nos buscam pedindo ajuda, mas poucas querem ser ajudadas, porque para serem ajudadas, elas precisam modificar a sua forma de pensar, de sentir e de agir. E muitas das vezes nós não estamos preparados para modificar o nosso interior. Então, o ser humano, ele fala de diversas causas para os vícios. Só que ele acaba por situar todas essas causas no exterior. Então, é a culpa de um ente querido que se foi, é a culpa de alguém que abandonou o lar, é a culpa do emprego que ele perdeu, mas ele não percebe que os vícios, na maioria das vezes, fizeram com que as pessoas o deixassem, com que ele perdesse o emprego, com que esses azares da vida se concretizassem. Então, é importante que a gente veja que o vício não é filho de uma família desestruturada. Porque dentro de uma família desestruturada, às vezes nós encontramos um filho que ele olha para aquela falta de estrutura, para aquela falta de educação e de cuidado, e ele fala, eu não vou repetir esse filme. Eu vou ser um pai cuidadoso, zeloso, amoroso, porque eu não tive isso. Ou ele vê alguém que deixa os filhos largados, sem nada, ele fala, eu vou cuidar dos meus. Então, o lar desestruturado é algo exterior, aonde a gente procura também para jogar a culpa. Quando, na verdade, todos os nossos vícios são resultados da nossa escolha. Como ali, eu falei agora há pouco no Mundo Maior, né, que ele diz, é o afastamento das leis divinas. É por aí que a gente se entrega
as dores da alma. Imaginem a cena. Como espíritas que somos, nós sabemos do valor da reencarnação, do quanto nós buscamos e necessitamos passar por diversas existências. Então, temos um amigo qualquer, esse amigo faz uso abusivo de qualquer substância química, do álcool, de outras drogas, tem uma vida completamente desregrada. Nosso companheiro desencarna, vítima de uma overdose, vítima de uma cirrose hepática, vítima de um desgaste total do seu organismo, como nós vimos no filme Nosso Lar, que chamavam lá André Luiz de suicida. Nosso amigo desencarna nessa situação. Um sofrimento físico terrível, um sofrimento espiritual maior ainda durante todo o tempo que ele passa pelo umbral. Finalmente, quando ele pede de joelhos, quando ele roga a Deus uma assistência, ele recebe essa assistência. Recebe todo um tratamento, vai para uma colônia espiritual, prepara a sua reencarnação, escolhe o seu corpo, consegue 2 amigos espirituais para pai e mãe, para lhe trazerem a vida novamente. E aí, quando ele retorna à existência, ele é recebido com o seu pai distribuindo charuto para todo mundo, pagando uma rodada de bebida para todo mundo, brindando com champanhe, é recebido pelo seu pior inimigo. E aquele que muito possivelmente lhe acompanhará durante a existência, estará presente no seu aniversário de 1 ano, estará presente no seu batizado, estará presente na sua formatura, muito provavelmente estará presente no seu casamento e talvez o leve novamente ao túmulo. Levando o quê? Tornando uma existência que deveria ser de vitória, uma existência de derrota. Uma nova oportunidade vai ser lhe dada, nós sabemos, mas essa foi perdida. Por quê? Porque deixamos as coisas do mundo tomar os nossos olhos. Então, quando nós olhamos pela ótica da doutrina dos espíritos, nós não temos como fugir a essas verdades. Tem uma comparação que o pessoal faz, que eu gosto muito. Fala assim, a doutrina dos espíritos ela é como oftalmologista e não como pintor. Porque o pintor, na verdade, como nós temos aqui alguns quadros, né? O pintor ele pinta o mundo como ele o vê e mostra para nós. O oftalmologista ele cura as nossas vistas para que nós possamos ver o mundo como ele é. E aí a gente lembra, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque quando estamos instruídos, quando estamos imbuídos de conhecer aquela verdade que Jesus nos falou, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando estamos imbuídos desse espírito de conhecimento, não podemos mais ser enganados. Todos os dias adquirimos novos conhecimentos que servem para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. E com o tempo nós descobrimos que tudo aquilo que nós recebemos de graça, em termos de conhecimento, é para que a gente possa transmitir a todos aqueles que convivem conosco. Então, dai de graça o que de graça recebeste. Essa é uma grande verdade. Porém, existem pessoas que a gente sempre pergunta, mas numa questão de vício, quem é que mais sofre? Qual é a pessoa que mais sofre? É o pai, é a mãe, são os irmãos, são os amigos, sabe? Os filhos, os cônjuges, quem são? Quem é o que mais sofre? Isso a gente pode dizer sem sombra de dúvida. Todos sofrem e sofrem muito. Porém, ninguém sofre mais do que o próprio dependente, do que aquele que carrega em si o vício. Porque todos os dias ele se ajoelha pedindo a Deus que ele consiga se libertar dessas algemas que o prendem. Todos os dias ele roga ao Senhor que ele possa ser liberto disso. Porém, logo após essa prece, normalmente ele vai em busca daquilo que as suas paixões ainda dominam dentro dele. E ele vai em busca do próprio vício. Então, a sua resolução, ela se encontra fraca. É necessário que ele tenha um pouco mais de vontade, um pouco mais de consciência, mas sempre é necessário que ele tenha o amparo, que ele tenha a ajuda. Então, nós não podemos, em momento nenhum, nem em sonho, abandonar qualquer companheiro de estrada, de jornada, que esteja passando por um momento de dificuldade, seja lá qual for o vício. Esse é um problema que ele deve ser compartilhado.
entre aqueles que se amam. Tem uma historinha bem rapidinha, que nós já estamos chegando no final, e ela fala assim, o título dela é Sou responsável pelo meu irmão? E conta a respeito de um rato que vivia numa fazenda. E esse rato, um dia observando pelo buraquinho da casinha dele, ele vê o fazendeiro chegando com um pacotinho embaixo do braço. Quando o fazendeiro abre, ele vê que é uma ratoeira. E ele se assusta, ele fala, mas o que será da minha vida nesse momento? Fala, eu vou me aconselhar com a dona Galinha. A dona Galinha sabe das coisas. E ele corre lá, dona Galinha, o fazendeiro comprou uma ratoeira, a minha vida agora está em risco. A Galinha, mas seu rato, eu vivo ciscando aqui no terreiro. O que uma ratoeira pode fazer comigo? Nada. Infelizmente, eu não tenho o que fazer pelo senhor. E ele, de cabeça baixa, pensa mais no seu porco. O seu porco, ele vive lá jogado no chiqueiro, todo sujo, mas ele sabe das coisas. E ele corre até o porco e conta a mesma história. O que vai ser da minha vida, seu porco? O porco, ora, seu rato, ninguém vai instalar uma ratoeira aqui no chiqueiro. Eu não tenho com que me preocupar, isso é um problema seu. E, por fim, ele sai correndo e vai falar com a dona Vaca, que ele considerava o animal mais sábio daquela fazenda. E a vaca olha para ele e diz, olha, ratinho, eu me compadeço de você. Porém, isso não é um problema meu. Isso, para mim, não pega nada. E ele sai de cabeça baixa, fica escondidinho. Quando chega à noite, a ratoeira desarma. A esposa do fazendeiro corre para ver se pegou o rato e havia pego uma cobra na ratoeira. E essa cobra morde a esposa do fazendeiro. Aí ela fica muito doente, eles chamam um médico, o médico faz ali a análise dele, olha para a paciente e fala para o fazendeiro, olha, se eu fosse o senhor de momento, eu faria apenas uma canja de galinha. Ele fala, Maria, pega a galinha lá no terreiro, vamos fazer uma canja para a patroa. Só que a patroa não melhora. E aí passa um tempinho, começa a vir visita de outras fazendas, a casa está cheia. Ele fala, eu não posso deixar esse povo sem comida. Maria, mata aquele porco e dá de comer para esse pessoal. E a Maria vai lá e mata o porco. Passado algum tempo, a esposa do fazendeiro desencarna. Ela não aguentou. E aí veio parente de tudo quanto é canto. Velório no interior é isso, vira uma festa. E aí, cheio de gente a casa, o fazendeiro não teve outra alternativa. Maria, manda matar aquela vaca e vamos fazer um churrasco para alimentar todo mundo. Então a pergunta que fica é, eu sou responsável pelo problema do meu irmão? Então nós temos um lema no nosso grupo lá no Obreiros do Senhor que diz assim, se você quer beber, usar droga e aceitar todos os outros vícios, o problema é seu. Mas se você quer parar, o problema é nosso. Então nós somos sim responsáveis por todos aqueles que assumiram caminhar essa jornada ao nosso lado. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos os outros acreditarem, porque o mundo está recheado de ilusões. E nós temos que ter o discernimento, como diz a oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária, tá? Para a gente descobrir aquilo que eu posso modificar e aceitar o que eu não posso. Mas é necessário que a gente faça sempre essa análise, porque sem essa análise, nós não conseguimos realmente atinar para aquilo que é algo que eu posso modificar e aquilo que eu realmente não posso. Diz um filósofo que todos os problemas de verdade podem ser resolvidos, só os ilusórios é que não têm solução. Então, a primeira análise é essa, esse problema pode ser resolvido? Eu consigo abandonar esse vício? Isso, de alguma forma, está me trazendo algum prejuízo, seja ele qual for? Passamos sempre a pergunta, como é que Jesus se colocaria diante dessa situação? Qual seria a alternativa que ele colocaria para nós? E aí nós teremos a resposta exata. Temos diversos tipos de tratamento aqui na Terra, os AAs, os NAs, os Alanons, os vigilantes do peso, todos eles estão aí. E por quanto tempo esses tratamentos devem ser feitos aqui na Terra? Uma amiga minha, ela brinca assim, ela fala, pela vida toda e mais 3 dias. Os 3 dias é só para garantir. Depois desencarnado, venha na reunião mais 3 dias. E é uma necessidade. Só que tudo isso, gente, passa pelas leis de amor e caridade que nós encontramos no Evangelho. Então, a lei de amor, ela tem um tripé. Qual é o primeiro deles? Arrepender-se. Então, quando nós percebemos que estamos trilhando um caminho errado,
Busquemos, em primeiro lugar, o arrependimento. O segundo pilar é expiar todas as nossas faltas, todas as nossas dores, todos os nossos erros. Expiar é se colocar do outro lado da moeda. Até ontem eu roubava, agora eu serei roubado. Até ontem eu bati, hoje eu apanho. Porque nós precisamos experimentar o outro lado da moeda. E, por fim, a reparação. Precisamos reparar tudo aquilo que os vícios nos levaram a fazer. Por quê? Porque sabemos que somos seres eternos. O nosso amanhã começa a ser construído hoje. Aquilo que eu sou hoje, eu comecei a construir lá atrás. Como é que eu espero chegar aqui numa próxima reencarnação? Na condição de alguém que pode ajudar os outros alunos do planeta Terra a se formarem nessa escola bendita, ou chegar novamente como um aluno problema que precisa receber o auxílio, o carinho, a atenção de todos. Então, esses são os vícios, as causas que não passam das nossas próprias escolhas, e o meio de combate é só um: buscar a verdade, aquela verdade que liberta, buscar através do conhecimento os caminhos que podem me levar a um crescimento espiritual amplo e restrito, maior, duradouro. As nossas decisões precisam ser duradouras, sempre voltadas para o bem. Por isso que nós temos o Evangelho, por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que nós temos essa doutrina maravilhosa, que recebe o nome do Consolador prometido. Jesus prometeu para nós que enviaria esse Consolador. Nos enviou, e ele só pode trazer para nós pensamentos bons, um consolo e uma tranquilidade, a paz que nós desejamos a toda a humanidade. Agradeço de coração por ter podido compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento a respeito dos vícios, a respeito das reais causas que nos levam até eles. As consequências a gente já conhece, mas o tratamento é um só, e se encontra no Evangelho de Jesus. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.